Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para fazer com vocês a lista de exercícios do professor Aldo, do segundo super, tá? É frente 242, módulo 38, ciclo do nitrogênio. Vamos? Daí, gente, olha só. O professor Aldo passou na lista dele para a gente começar pelo exercício 6. Nesse exercício 6, ele diz o seguinte: as fontes primárias dos elementos carbono e nitrogênio, que compõem as moléculas dos seres vivos, são, respectivamente, o gás carbônico e o gás nitrogênio. Na letra A, ele pergunta: que organismos são capazes de fixar esses elementos? Daí, gente, para ajudar, assim, a gente a montar a resposta, eu coloquei, já um rascunho. E na letra A eu digo que o carbono ele é fixado pelos produtores através da fotossíntese, enquanto que o nitrogênio, quem fixa são algumas bactérias, até associadas às raízes das leguminosas, e algumas cianobactérias que ficam ali disponíveis no solo mesmo. E o processo para isso é o ciclo do nitrogênio, tá bom? Na letra B ele diz: por meio de que processo celular se dá a fixação do carbono? E essa pergunta ela é muito importante, ela é muito interessante, porque o ciclo do carbono, o carbono em si, ele só é incorporado nos seres vivos pela fotossíntese. Ninguém mais, além dos produtores, consegue aproveitar esse carbono da atmosfera e transformá-lo em algum tipo de molécula que não seja pelo processo da fotossíntese. Tá bom? Daí, vamos ver a próxima, a questão 7 da FUVEST. O esquema representa o ciclo do elemento nitrogênio. Gente, ele coloca lá, o gás nitrogênio pelo processo A, fixado em amônia. O processo B é amônia transformada em nitrito. Processo C, nitrito transformado em nitrato. No processo D, o nitrato ele se torna, ele é transformado em nitrogênio gasoso. E o processo E, em que eu tenho animais e plantas doando compostos nitrogenados que formarão amônia, tá bom? E aí na letra A ele fala assim: explique de que maneira os animais obtêm nitrogênio para a fabricação de suas substâncias orgânicas. Gente, novamente, para ajudar aí na confecção da resposta, eu fiz um rascunhozinho, então vamos lá. Os animais, eles obtêm nitrogênio sempre através da alimentação. Os únicos organismos capazes de fixar o nitrogênio da atmosfera, o N2 gasoso, são bactérias associadas às raízes das leguminosas, as bactérias e cianobactérias que ficam ali dispersas pelo solo, tá bom? Em B, ele fala em quais dos processos indicados pelas letras A, B, C, D ou E participam as bactérias. Gente, as bactérias participam de todos os processos, então vamos lá. A, fixação, B, nitrosação, C, uma nitratação, D, desnitrificação e E, amonificação, tá? Em todas essas etapas eu tenho a participação das bactérias. E C, qual a importância do processo E para a continuidade da vida? Gente, a vida ela precisa de compostos nitrogenados. Se esses compostos nitrogenados sempre forem incorporados às cadeias e nunca devolvidos, ou para o solo ou para a atmosfera, eu tenho esse nitrogênio todo aprisionado e quem vier depois e precisar desse nitrogênio não vai conseguir. Então, na letra C eu respondo assim, que a amonificação torna disponível novamente o nitrogênio que estava retido nos organismos e que foi liberado pelas excretas nitrogenadas e pela decomposição, certo? Então, a 7 é da FUVEST, é uma questão boa da gente responder, porque ciclo do nitrogênio, gente, aparece bastante nas provas, hein? Vamos à próxima. A próxima é um teste lindinho. O elemento químico, nitrogênio, é responsável para os seres vivos porque entra na composição de quem? Quem que tem o nitrogênio na sua composição? Carboidratos? Proteínas, ácidos nucleicos, yes, baby. Então, é alternativa B, tá? A 8 é a alternativa B. Passando para a próxima aí da tarefa, é a questão 10. A fixação biológica de nitrogênio vem sendo estudada há 50 anos. Nesse período, muitos conhecimentos em relação a esse processo foram produzidos. Letra A.
Quais são os organismos responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio? Mesma coisa, gente. Fiz um rascunhozinho para facilitar aí o estudo de vocês, tá? Então, na letra A, os organismos são bactérias e cianobactérias que estão ali disponíveis no solo, além daquelas bactérias que vivem em associação mutualística com raízes de leguminosas, tá? São esses que fixam o nitrogênio gasoso lá na atmosfera e trazem ele para o solo. E B, por que a presença desses organismos no solo contribui para a sua fertilização? Bom, esses organismos no solo incorporam o nitrogênio, deixando disponível para as plantas não leguminosas. Como a gente tem uma série de plantas não leguminosas que têm dificuldade de incorporar esse nitrogênio, porque elas não são capazes de utilizar, fontes de nitrogênio gasoso, elas precisam daquele nitrogênio que foi deixado no solo e que ficou disponível para elas. Tá bom? Adorei essa questão 10, gostei bastante dela. E a 11 também é um teste. Olha que bacana. As bactérias fixadoras de nitrogênio vivem exclusivamente no solo. Exclusivamente não, né, gente? Eu tenho aquelas que podem viver associadas às raízes das leguminosas. Bom, eu dei a resposta, né? A 11, alternativa B. Certo? Questão aí, ó, chuchuzinha, lindíssima. Boa para a gente treinar aquilo que a gente sabe sobre o ciclo do nitrogênio. A 13, ela fala o seguinte: os elementos químicos, inclusive todos os elementos essenciais ao protoplasma, tendem a circular na biosfera em vias características, do ambiente aos organismos e destes novamente ao ambiente. Daí, as alternativas dizem assim para mim: de acordo com os conhecimentos sobre os ciclos biogeoquímicos, pode-se afirmar que no ciclo do carbono, a fotossíntese é o processo que devolve o elemento carbono para a natureza na forma de gás carbônico. A fotossíntese, aliás, é o processo que permite a fixação do carbono do gás carbônico atmosférico em moléculas orgânicas que agora vão passar a incorporar os organismos, tá? Então, a A está errada. Vamos ver a B. No ciclo do carbono, a respiração aeróbia é o processo que incorpora o elemento carbono nos seres vivos. Gente, ao contrário, a respiração aeróbica ela vai quebrar moléculas orgânicas e liberar esse carbono para a atmosfera, tá bom? Vamos ver o C. No ciclo do nitrogênio, as bactérias nitrificantes convertem nitrogênio gasoso em amônia. Nitrificantes não, são as bactérias fixadoras. Tá? Cuidado que essa questão ela induz a gente ao erro, tá bom? Tá errada aí a C. São bactérias fixadoras e não nitrificantes. Em D, no ciclo do nitrogênio, as bactérias fixadoras associadas às raízes de plantas leguminosas devolvem nitrogênio gasoso? Não, elas vão capturar esse nitrogênio gasoso. Esse nitrogênio, parte dele, vai ficar disponível no solo, inclusive para outras plantas não leguminosas poderem aproveitar, tá? Toda vez que eu tenho plantas leguminosas no solo, eu enriqueço esse solo com nitrogênio, porque onde elas ficam, elas associadas, né, nas raízes com essas bactérias do tipo Rhizobium, que são fixadoras de nitrogênio, elas vão deixar o solo mais enriquecido com nitrogênio, tá bom? Muito boa essa D, hein, para a gente analisar. E por fim, só pode ser a alternativa E. Vamos ver. Em seu ciclo, a água é absorvida pelas raízes dos vegetais, os quais utilizam-se para a fotossíntese e a devolvem por meio da transpiração. Então, acabou que a resposta correta é essa que fala do ciclo da água. Um dos ciclos mais simples, né, da natureza, mas de uma incidência muito grande. Tá, gente? Então, tem que saber também o ciclo da água, porque a incidência ela é bem grande. Se eu não me engano, é a última questão da tarefa, né? É a 15 e é da Unesp e ela fala o seguinte: com o projeto Proálcool, muitas extensões de terra estão sendo ocupadas pela cultura de cana-de-açúcar. Isso tem provocado desgaste do solo. Para contrabalançar esse desgaste, tem-se iniciado a prática do plantio alternado de cana-de-açúcar com algumas espécies de leguminosas. Essa nova prática agrícola poderia melhorar o solo? Justifique a sua resposta. Fiz um rascunhozinho para ajudar a gente a estudar aí
Gente, é lógico que essa prática de alternância, né, de culturas, então, da rotação de culturas, em que eu alterno uma planta não leguminosa, como a cana-de-açúcar, com plantas leguminosas no solo, essa prática melhora o solo à medida que permite a incorporação de nitrogênio através das leguminosas. E essas plantas leguminosas vão incorporar o nitrogênio por bactérias fixadoras associadas às raízes, tá? São essas bactérias que vão permitir aí a fixação do nitrogênio. Tudo bem? Então, gente, ó, nossa tarefa é essa. Desejo bons estudos para vocês e tamo aí nas próximas. Um grande beijo, gente!